Olá, querida e preciosa irmã, tudo bem com você? Hoje, nesse domingo, nós vamos continuar maratonando a vida de Raabe, conhecendo um pouco mais desta mulher abençoada. E neste dia nós vamos aprender mais sobre escolhas. Escolhas que podem repercutir, que podem não, que vão repercutir na nossa eternidade. Então, sejam elas boas ou ruins, nós precisamos compreender que é necessário que nós tomamos o caminho certo, a escolha certa. Então, venha comigo e caminhe com Deus e vamos entender mais sobre escolhas. Bom, Josué 2, verso 15 diz: Ela então os fez descer por uma corda. Você sabia que apenas 3 mulheres estão incluídas no rol de honra de Deus em Hebreus 11? Apenas 3 mulheres. Como exemplos de fé do Antigo Testamento? Constando desse rol e tendo o mesmo destaque de Sara, a mãe da fé, e de Joquebede, a piedosa mãe de Moisés, está Raabe. Existe, porém, uma diferença evidente e até mesmo chocante entre Sara e Joquebede e Raabe. Bom, Sara era casada com Abraão, o amigo de Deus. Tiago 2, verso 23 fala sobre isso. Joquebede era casada com Anrão, da casa de Levi e da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 2:1. Já Raabe, ela não era casada com ninguém, era uma prostituta, uma meretriz pagã. Raabe não tinha educação nem heranças religiosas, não tinha marido devoto nem pais piedosos, porém, as escolhas de Raabe a qualificaram para ser incluída na mesma categoria de Sara e de Joquebede. Dizem que são as escolhas e não as oportunidades que determinam o destino humano. Eu concordo muito com isso. A isso poderíamos adicionar que, até certo ponto, nossas escolhas também determinam nosso destino eterno. Reflita sobre a verdade contida nos versos abaixo. À frente de cada pessoa há um caminho. As almas elevadas seguem o caminho acima, e as almas indignas e vis caminham abaixo. À frente de cada pessoa há um caminho que sobe e outro que desce, e cada um deve decidir que caminho sua alma vai seguir. Raabe demonstrou sua fé por causa das escolhas que fez, e essas escolhas tiveram influência sobre seu destino. Aqui na terra e na eternidade, naquele memorável dia em Jericó, em que Deus enviou seus mensageiros à casa de Raabe, 2 caminhos se abriram diante dela. A escolha era sua. Deveria ir pelo caminho da fé, o da subida, o vertical, ou continuar no caminho do mundo, aquele que desce? Nos próximos dias, falaremos sobre várias escolhas da valente Raabe, que revelaram sua fé extraordinária e lhe proporcionaram um futuro promissor e a vida eterna. Minha amiga, pense nas escolhas que você faz e que influenciarão o seu destino. Seu olhar e sua fé estão voltados para o alto? Você está escolhendo seguir o caminho acima? Muito bem, nós estamos aqui meditando nessa valente mulher que, apesar de não ter sido tão privilegiada, né, em nascer num ambiente bem hostilizado, né? E certamente o caminho que ela tomou para se tornar uma prostituta não foi porque ela quis, né, mas provavelmente porque ela não tinha outra forma de viver. Por isso a gente tem que ter muito cuidado também com os nossos olhos
e os nossos julgamentos. Eu gosto muito dos ensinamentos rabínicos, que diz que a gente precisa sempre ter o cuidado de julgar bem as pessoas. Nós não sabemos o que levou a pessoa a tomar certos tipos de caminho na vida. No caso de Raabe, eu penso comigo que ela não teve outro caminho a não ser esse de ser uma prostituta, mas ela não estava contente e nem acomodada em continuar vivendo aquela vida hostil de prostituta. Deveria sofrer muito, mas quando ela viu uma oportunidade de fazer a escolha, assim, aí sim a oportunidade ela existe, né? E cabe a cada pessoa, vendo diante de si uma oportunidade única na vida de ser bem-sucedida e trilhar aquele caminho. E não é simplesmente ser bem-sucedida no âmbito terrenal, no que se diz matéria, mas ser bem-sucedida para a vida toda. A Raabe, ela teve essa conexão espiritual no momento que ela viu aqueles homens diante dela. Ela teve uma conexão espiritual, certamente. E diante dessa conexão espiritual, ela viu uma oportunidade. E a oportunidade de fazer uma escolha que viria repercutir para toda a vida eterna. Então, podemos até não ter nascido tão privilegiados na vida, mas certamente que já vieram ou virão oportunidades singulares para que a gente tome uma decisão que venha repercutir para a vida eterna. E aqui a gente não está falando de oportunidades materialistas, porque tudo nesse mundo, né, tudo nos faz levar os nossos olhos somente para o que é material. E o ser bem-sucedido, na visão da maioria, é ter conquistas materiais, né? Casa, carro, apartamento, coisas assim, uma profissão, digamos, maravilhosa, né? Que está num âmbito, num patamar mais elevado no status quo da humanidade, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de escolhas que, como eu disse, repercutirão para a vida eterna. Então, mediante esse ensinamento de hoje, e como temos aprendido muito com Raabe, possa você e eu refletir e ter uma conexão muito íntima com o Senhor, para que venhamos estar sempre atentos às oportunidades que poderão nos levar a fazer boas escolhas na vida. Que Deus te abençoe, que dignifique o seu dia e que você possa honrá-lo com a primazia do seu coração. Em nome do Senhor Jesus, tenha uma excelente semana para a glória dele.